Boa noite, amigos fotovoltaicos, clientes, parceiros. Com muita satisfação, estamos aqui hoje na SolarTech, no nosso estúdio aqui, com três convidados que a gente escolheu a dedo, clientes da SolarTech, né? E eu sou cliente deles. E a gente vai bater um papo hoje sobre energia solar no comércio, as vantagens de energia solar no comércio. E eu vou apresentar para vocês aqui meu amigo Zezé Alves, da Dinâmica Contabilidade. Na nosso depoimento aquela vez eu até brinquei, né? Ninguém chama de José Alves, né, Zezé? Isso. Boa noite, Zezé, tudo bem? Boa noite, João Paulo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Aos demais. Jacques Reis, da Jacques Materiais de Construção. Quantos anos de empreendedorismo, Jacques? São 38 anos. 38 anos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Zezé. Boa noite, Calderone. E nosso amigo Marcos Calderone, da Calderone Rotisserie, é assim que fala? Calderone Rotisserie, esse mesmo. Gosto muito da feijoada de lá. O frango, enroladinho de frango, meu Deus, que delícia. Bratiola. Bratiola. Boa noite, tudo bem, Marcos? Tudo bem, boa noite, João. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos aqui os presentes, o Jacques. Estou muito satisfeito com a presença de vocês, agradeço o convite, agradeço vocês terem aceitado o convite. E nós vamos bater um papo aqui sobre energia solar. Queria saber de vocês, primeiramente, Zezé, conte um pouquinho da Dinâmica Contabilidade, o que a Dinâmica faz, você é advogado também, contador, sua irmã Valdete também é dona da empresa, me conta um pouquinho, fala para nós da Dinâmica. Bom, a Dinâmica está fazendo 20 anos, completou agora, esse mês agora de novembro, e 20 anos de sociedade, é uma empresa familiar, eu e a Valdete, como você bem disse, né? Eu, além de contador, sou advogado, inscrito na OAB, e nós começamos, e com toda empresa pequena, né? Com toda dificuldade, e um dia sonhamos com a sede própria, concretizamos essa sede própria, já deve ter uns 9 anos. E a primeira sede foi aonde? A primeira foi ao lado do centro comunitário, naquele prédio que era o IBGE. Bem na esquininha. Porque eu achei que ali já era a segunda. Não, lá foi a primeira. Foi a primeira. Que ano vocês abriram? Foi em 2003. 2003. E aí, depois nós pegamos a sala do lado, aí emendou a sala, já ficou um pouco maior. E depois nós pegamos uma casa no fundo, que era uma casa que foi até... Estava funcionando no sindicato rural agora, um tempo agora, não sei nem que está funcionando mais. Aí nós passamos para uma casa que já passou para ser algo maior, quantidade de funcionário também. E depois nós estamos sonhada sede própria, né? Agora onde a gente está hoje. Um escritório grande, gigantesco, lindíssimo. Graças a muito, Deus, muito bacana. Graças a Deus, eu e a Valdete, a gente fala muito que a gente gosta do que faz e acabou até assim, talvez na linguagem de alguns, exagerando na estrutura, mas assim, é o que a gente gosta de fazer tanto que a gente... Aquilo ali, para nós, é o escritório também, representa tudo isso. Não, né? mas não é exagero, não. Aquilo ali é para combinar com a qualidade do serviço prestado. Obrigado, tem que ser um prédio grande, bonito, né? Para combinar com vocês dois. Muito obrigado. Jacques Reis, 38 anos de empreendedorismo, já foi Ferruz, depois virou Jacques, Aço e Metal, depois virou... Conte para nós a história da Jacques. Então, é uma história longa, mas em pinceladas a gente conta alguma coisa. Eu era funcionário do Banco do Brasil, fiquei 8 anos nessa agência aqui de Lusiânia, e meu irmão era serralheiro. E um dia ele chegou em mim e falou assim, meu irmão, por que a gente não monta um comércio? E falou assim, de que a gente montaria um comércio? Vamos perguntar ao gerente do Banco do Brasil, que deve ter uma visão muito ampla, a nos orientar. O gerente do Banco do Brasil perguntou a ele, você mexe com o quê? Porque o Jacques é meu funcionário aqui. Eu sou serralheiro. Você está com a faca e o queijo na mão, você tem que montar uma casa de ferragem. Lusiânia não tem? Não tinha. Que ano era esse? Isso foi em 1985. 85. Aí nós montávamos, então, a primeira empresa, que era a Ferragem Santo Antônio. A primeira do ramo. Aí era ali, onde hoje é de frente ali com a antiga Macoluz, né? Onde meu irmão tem lá hoje aquele prédio lá, onde foi hotel também. Aí nós montamos, ficamos muito tempo ali, vendo as pessoas passar na porta da gente para comprar em Brasília. Era a tradição, né? Como infelizmente em muitos ramos. Até hoje temos, né? Mas a gente foi mudando, insistindo,
E, num determinado momento, meu irmão resolveu vender a parte dele para minha irmã, Jane. Era o Que tinha- Cleito, né? Era. Tá. Que tinha ficado viúva na época. E comprou a parte dele, nós começamos a tocar, fomos tocando, as coisas começaram a engrenar. Eu resolvi, então, sair do Banco do Brasil e ficar só no comércio. Aí as coisas começaram a mudar de figura. Nós fomos tocando, logo montamos a filial do Jardim Gá, né? Que primeiramente chamou Ferluz, hoje é do grupo Jacques Ferragens e Materiais de Construção. Ficamos muito tempo só no ramo de ferro e aço. E há uns 3 anos atrás nós optamos por ampliar para material de construção em geral. Nós achamos que poderíamos fidelizar o nosso cliente, já que nós tínhamos o que primeiro se usa na obra, que é a ferragem e o material, né? De areia, tijolo, essas Essa coisas, loja né? todinha aqui é com aço da Jax. Então, aí começamos também e resolvemos tirar a parte de indústria, que era misturado com comércio, e montamos a indústria ali no Trevo, né? Um pequenininho galpãozinho ali de 60 por 60, né, Jax? 60 por 60, são 3.600 metros quadrados, onde nós pudemos acondicionar com mais espaço as máquinas que já tínhamos e comprar outras máquinas que precisávamos dispor para atender bem. E lembrando que tudo isso a gente começou com um cheque especial da Caixa Econômica Federal, É mesmo. que a gente não tinha um capital para começar o 85. comércio, e então a gente resolveu lançar a mão, já que eu era funcionário do Banco do Brasil, eu tinha um certo conhecimento nos bancos, e consegui esse cheque especial, que a gente começou a movimentar com ele, tanto montar o comércio como comprar material para vender no comércio. Foi assim que nós começamos o nosso comércio. Bacana, bacana. Teríamos, assim, como falar muito do comércio, porque são 38 anos. É muito Mas uma ideia geral da nossa história é essa aí. Muito bacana. Hoje estamos com a Jacques Ferragens Materiais de Construção no Ingá e aqui na Alfredo Nassi, logo mais em cima, né? Na área comercial, e a indústria ali O logo Pax dela dava no 3. trevo ali. A que dava 3. Inclusive temos 183 plaquinhas faladas ali. Também. Marcos Calderoni. O senhor não é de Lusiana, né? Eu sou natural do Paraná, Paraná, terra boa. cidade 1º de Maio, próximo ali de Londrina. Mas aí meus pais mudaram para o interior de São Paulo quando eu tinha 3 anos. E aí minha vida toda foi interior de São Paulo. Meus pais, Então o senhor é praticamente paulistano. isso, sempre tocou roça, café, laranja, essas coisas. Então, quando você está numa família de quem mexe com roça, você é introduzido no mercado de trabalho muito cedo, né? E aí eu comecei trabalhando no indústrias. Trabalhei, primeiro emprego, fiquei 8 anos e meio, que era uma fazenda do grupo do Uniban, Moreira Salles. Aí eu fui para a Predilecta, indústria de alimentos, da área de peças, xerifado, parte de manutenção, fui evoluindo nessas áreas. Aí eu saí e fui para a Fugine. Aí na Fugine eu entrei como auxiliar de área comercial, né? Aí fui para analista de crédito, virei gerente financeiro, fiquei 13 anos lá em São Paulo como gerente financeiro. Aí a diretoria me convidou para vir assumir essa fábrica aqui de Cristalina, 620 funcionários quando eu entrei ali. E era para ficar 1 ano, 1 ano e meio, dar uma organizada, eu fiquei 3 anos ali. Aí foi onde eu vim para Goiás. E conhecendo aqui, meus filhos começaram a ter amizades na escola, a esposa também começou a gostar daqui. E viramos goiano, né? Resolvemos ficar aqui. Aí aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei e falei, não vou voltar mais para São Paulo. Mas você arrumou alguma coisa aí? Não. Eu vou ficar aqui porque a gente tem um sonho, já estava martelando isso há algum tempo, de abrir alguma coisa. Nunca fui de comércio, minha irmã e meu cunhado trabalham com um restaurante há quase 30 anos. Mas o senhor já pensava em mexer com alimentação? Por sonho, né? Ficava ali quietinho ali, porque eu estava trabalhando, estava bem, estava evoluindo na carreira. E
Tem uma outra irmã que tem lanchonete também. Então, assim, o pessoal é dessa linha aí. E aí eu e a Michelle falamos, olha, aqui em Lusiânia não tem nada parecido com isso. Uma rotisseria, meu sobrinho, ele tem uma fábrica de massas, que é essa que a gente vende aqui, que não tem aqui, que é conchiglione, cannelloni, rondelli, nhoque, as lasanhas. Então são tudo produtos que você não acha no mercado. Você acha Ou industrializado, alguns itens, né? ou industrializado. E lá é muito... Ele é semi-industrializado, é muito caseiro. Não tem conservante, não tem corante. Estou falando, um negócio que vai... É um negócio É outra diferente. história, né? E aí mais foi onde saboroso. surgiu. Aí agora o mês que vem, que completa 4 anos, tem esse aqui. Aí o ano passado, tá quase um ano atrás, estava até comentando com o Jacques, falavam que Valparaíso era muito bom. O comércio era diferente daqui, que lá que gira o comércio. E eu fui para lá, só que eu acho que eu peguei uma área que não foi muito boa para mim. Então lá não deu certo. Eu estou trazendo essa loja para cá, já trouxe. Amanhã a gente inaugura a outra loja aqui próximo do hospital, do lado de frente ao Friesburg ali, os girafas. Pensando sim. nesse cliente que caminha, que anda, né? Pedestre. Porque aqui no Balão da Santa é muito carro, né? A pessoa tem que parar. Então, assim, agora com 4 anos, muitos clientes conhecem, indicam e param ali. Agora, Não, e ali durante o dia passa muita gente a pé. Muita gente. E ali a gente está de olho nesse pessoal, o hospital, né? Que ele tem delegacia ali, né? Eu estava vendo aqui que o pessoal costuma ir lá na Calderone e almoçar lá. Sim. Eu nunca fiz isso, eu sempre comprei para levar para casa, ou congelado, ou alguma coisa já pronta assim, né? Mas então, nesse outro aqui vai ter então um espaço para a gente A comer ideia, lá. no princípio, era a pessoa pega e leva, né? Aí colocamos uns 3 bistrô ali, que era para não fomentar muito, porque você tem que ter uma outra estrutura, né? Só que aconteceu que as pessoas pedem, eu quero comer aqui. Bom, eu coloquei lá agora uns boots lá para melhorar o espaço, mas pequeno ali, né? Compacto. Agora nessa daqui que vai inaugurar amanhã, aí fica convite para todo mundo aí, né? Lá tem mais mesa, a ideia é fazer, por exemplo, eu quero que assa uma lasanha aí, então nós vamos assar uma massa, colocar um macarrão feito na hora, né? Tentar dar uma mudada para não ficar igualzinho, né? 2 igual. Então a história é essa. Amanhã, inauguração da segunda unidade aí. Boa sorte, Boa mano. sorte, sucesso. Obrigado. Algumas histórias mais longas, outras mais curtas, mas estamos falando com empreendedores de sucesso de Lusiânia. Então fica a dica aí, né? Calderone vai inaugurar amanhã, hoje é dia 22/11 de novembro. Dia 23 do 11, então, a partir de 23 do 11, em frente ao Friesburg, a Calderone, que a gente pode comer lá, né? E vai ter algumas guloseimas diferentes, né? Certamente tem degustação. Eu queria conversar com vocês, fiquem à vontade. Como é que foi a época da pandemia para vocês no comércio? Como é que vocês sentiram a pandemia? Contabilidade mesmo. Eu estou curioso para saber como é que foi a pandemia para a contabilidade. Se foi ruim também, porque para o comércio em geral, compra e venda, serviço, foi muito ruim. E contabilidade? Me conta aí, fiquem à vontade. Me conta o que vocês acharam do período pandêmico. Então, na época da pandemia, João Paulo, a gente também se sentiu muito, mas ao mesmo tempo, eu e a Valdete lá como eu imagino que nós somos uma sustentação do comércio, uma extensão de apoio. Então, assim, eu ligava às vezes para o comerciante e falava, não, eu vou fechar porque o pessoal tá morrendo. Aí eu falava, olha, se protege aí, mas não deixa de abrir seu comércio. E assim, às vezes até ficava com medo de falar isso e depois se arrepender, porque ninguém sabia naquela época o que podia acontecer, né? Mas a posição nossa sempre foi, olha, vamos ficar aí na trincheira, vamos trabalhar e toma cuidado, reveza funcionário, repara funcionário se está, né, com sintomas ali visíveis, porque às vezes o funcionário não percebe, né? Então, a nossa posição sempre foi essa, ó, vamos todo mundo trabalhar. Eu lembro que uma vez eu liguei para um cara e falei, ó, que é cliente, eu não vou falar o nome dele aqui, mas aí eu liguei para ele estava começando já assim,
olha, eu vou embora pra casa, tipo, eu vou curtir minha família porque eu não sei o dia de amanhã. Chegou uma época que deu um medão mesmo, né? Aí eu falei pra ele, deixa eu falar pra você, você fica aí, você toma cuidado, você pede pra Deus, mas você fica aí no seu comércio, você não sai daí não. Então, assim, era difícil, né, ter essa posição e sempre falava em revezar funcionário, né, porque o movimento caiu muito também, né, e tinha aquela época de suspensão de contrato, então o que a gente conseguia fazer essa suspensão, fazia, e um tempo um funcionário, outro tempo outro, enfim, e a gente, mas sentiu muito, né, a pandemia realmente abalou muito, né, fez repensar algumas formas de trabalhar, mas enfim, a gente conseguiu passar com um pensamento positivo, eu acredito Tava nisso, bem embasado, graças a Deus, passou. Deus, né, sempre. Como é que foi para vocês a pandemia? Aí, inicialmente foi aquela fase do susto, né? Eles começaram a impor para os comércios o fechamento, e nesse ponto até que a gente não tem o que clamar, porque o nosso ramo era prioritário e não tinha obrigação de fechar pela lei. Que O foi- nosso aqui também não, por causa dos produtos de piscina, a gente Exato. ficou aberto. Mas aí, mesmo assim, nós fechamos umas 2 vezes por conta da contaminação que avançou no nosso pessoal, nos colaboradores. Ah, tá. Nós fechamos, detetizamos e demos um tempo, o pessoal recuperou. Quando a gente tinha turma novamente para abrir, a gente abriu novamente. Depois tivemos um segundo fechamento. Mas, assim, no geral, para nós foi um pouco diferente dessa história. A gente vê no ramo de vocês, Caldeirão, que vocês tiveram tiveram ainda a saída do delivery, né? Mas as pessoas não procuravam sair para comer fora e, e foi uma situação muito difícil. Infelizmente, fechou muitos comércios nesse sentido. Mas o nosso foi um momento que faltou muita mercadoria. Ah, eu ia te perguntar isso também. Faltou muita. Subiu Então, muito o preço das matérias subiu né? demais. Mas o que acontecia? Como estava faltando demais, ao preço que você encontrasse, se você encontrasse, você comprava e vendia, porque não estava tendo. Então foi um momento de vender o que você tinha. A oferta que você tinha, você vendia. Entendeu? Mas não deixou de abalar, porque momentos fechados, né? Como é que foi o impacto no faturamento? O faturamento não sentiu, porque o que caiu de vendas ganhou com o aumento das mercadorias. Então, acabou que hoje nós estamos sofrendo mais esse impacto, porque a situação é reversa. O preço que estava subindo hoje está caindo. Então, hoje é todo mundo precisando vender, todo mundo correndo atrás para vender. Então, a margem é esmagada, a mercadoria tem bastante à vontade. A oferta maior que a procura. Exatamente. Então, engraçado, né? Mas, Engraçado. A gente tem uma história um pouco diferente aí do. E para o ramo de alimento, como é que foi? Olha, foi uma operação de guerra, acho que para todos os setores, né? Todo mundo teve que se reinventar, né? Tudo saiu do normal. Então, por exemplo, nós tínhamos uma ideia, nós abrimos em dezembro, quando foi em março veio a pandemia. Quer dizer, pegou eu gatinhando ali, né? Tentando colocar a cara para fora, né? Para se apresentar à sociedade, e vem a pandemia. Mas Vocês já tinham, igual como o Jacques falou, vocês já tinham ideia de fazer delivery? Já tinha ou não? Não. Teve que inventar na hora, vamos fazer. Teve que fazer e assim, virar. você começa a se reinventar, né? Você começa a criar alguns produtos. Teve empresários que chegaram ali, falavam que estava para desistir, né? Para mim, meu negócio é mesa, eu vendo chopp, eu vendo bebida na mesa, como é que eu vou fazer? Aí, cara, coloca uma pizza na caixa e põe na moto, porque isso vai te ajudar a ficar, né? É o que o Zezé falou. É melhor você ficar né? Fica aí, insiste. Tem amigos meus que foram para Goiânia, tinha um comércio lá, o cara vendeu 2 lotes, depois ele falou, Marco, eu vou parar porque não dá mais. Ele foi justo na época, só que saiu o decreto, fica em casa, né? Fecha, ele realmente seguia a risco.
Ele não criava alternativa, né? Ele colocava a mesa ali na porta ali, a pessoa passava de carro, entregava, tinha que ficar aberto, tinha que vender. Então, assim, nós também tivemos o privilégio de não precisar fechar, né? Delivery começou ali, né? Hoje em dia todo mundo pede delivery para tudo, né? Hoje não tem como você ficar sem. Não existe, né? Para tudo. Então, assim, foi um aprendizado bom, mas triste você ver. Você ir em algumas empresas, funcionário, tudo. Um vai passando pro outro, né? Aí você começava a ter cuidado. Aí você, a touca, né? Aqueles negócios tudo começou a encarecer demais, era uma briga para achar, né? Mas sobrevivemos, né? Estamos aqui contando a história, né? Momento muito difícil, isso sem falar de tanta gente que faleceu, né? Verdade. Tanta gente amiga conhecida. Graças a Deus na minha família não teve ninguém. Eu também. Mas eu perdi alguns amigos conhecidos aí. Eu me lembro uma época quando tava, acho que lá para abril de 2019, quando tava bem esquisito, não tinha ninguém na rua, né? E os funcionários viravam assim e falavam, ó, o pessoal não estão trabalhando, fulano. E eu falei, não, ó, se a gente não ficar aqui para dar assessoria para as empresas que são essenciais, que estão funcionando, que eles precisam da gente, não vai querer me pagar não, ué. Aí eu mandar o honorário para ele e falar, cadê onde você tava? Como diz o outro, ó, o boleto do Simples Vou do... pagar pra vocês. E é assim que vai ser. Então, assim, isso é difícil porque, como era muito incerto, e você assumir essa responsabilidade, como eu te falei, né? Mas sempre pegando com Deus e tudo. Da mesma forma que eu falei para meus clientes, eu falei com os funcionários, e eu também me mantinha dessa mesma forma, né? Então, graças a Deus, acho que Deus foi minha fortaleza e conseguiu fazer com que ficasse lá Pra todos. firme. E desse essa firmeza meus colaboradores também. Toma um banhozinho de álcool aqui, mascarazinha. E vamos embora. E boleto do Simples, cálculo de Não para. coisa, não para. Não para. Mês. É, o funcionário Todo não mês. saía do Corumbá, né? Verdade, a festa clandestina, né? Mas legal, vamos deixar a parte triste para trás. O que vocês têm de desafios, perspectivas daqui para frente? O que esperar de 2024? O que vocês estão pensando aí? Conta para nós. Bom, otimismo acho que tem que ser sempre, né? Eu acho que a gente tem que, com toda a dificuldade que está tendo hoje em dia, as coisas andaram dando umas mudadas aí, eu acho que a gente tem que ser otimista e tentar nadar em favor da maré, né? Então, tem que ser sempre otimista e manter o comércio. Eu acho que hoje em dia a pessoa está mantendo ali a coisa, né? Está se mantendo, já está de bom tamanho, né? E que se crescer, melhor ainda, mas sempre reinventando, porque não tá fácil. Eu acho que esse próximo ano ainda vai ser um pouco mais apertado. E eu sempre falo pro cliente, ó, aperta o cinto, vamos pegar Aperta o isso cinto aí. é uma frase excelente, né? É, Tivemos a troca de governo, dá um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, pé atrás. E os investidores dão uma segurada, quem estava pensando em montar alguma coisa já segura, né? Fala, não, eu vou esperar mais um pouquinho. Quem já estava pensando em ampliar também já fala, não, eu vou esperar mais um pouquinho também, né? Então, Olha, mas eu ouvi demais, do início do ano até o meio do ano, a gente ouviu demais. Olha, eu estou com receio de investir, eu estou com receio de descapitalizar por causa da troca de governo. A gente ouviu demais, ao ponto da gente falar, ué, todos, né? Do início do ano até o meio do ano ali, foi o tempo inteiro. Olha, teve o evento da taxação, né? Sim. Temos a taxação, a nova legislação que taxou um pouquinho a fotovoltaica, o que eu vou reiterar aqui, não faz nem cosquinha no rendimento da energia solar, para quem está fazendo agora, ainda mais que os preços caíram, os fornecedores, tem preço de kit aqui nosso que caiu 25%, 30% do fornecedor. Então, se você vai pagar uma taxinha para o governo por causa dessa nova lei, não faz nem cosquinha. A gente fez umas contas, nesse ano, quem fez energia solar esse ano está pagando 4% de taxa. E o kit baixou 25%, então ela está continuando ganhando 21% a mais do que quem fez em dezembro. Vamos dizer assim. Então, fotovoltaica não ficou inviável ainda. Mas teve essa especulação negativa da nova lei. O pessoal, mas agora está taxando. E a gente fez um retrabalho com esses clientes. Olha, vale a pena do mesmo jeito, tal. E a outra objeção mais forte que saía 98% das vezes era pessimismo ou
receio com o novo governo. Como é que foi 2023 para vocês? Para mim, o início do ano foi muito difícil. Depois normalizou, com muito trabalho. Eu acho que a gente investiu muito em treinamento, em tráfego pago, em marketing, mas aí a gente reverteu. Não porque melhorou lá fora, mas melhorou daqui de dentro para fora. E você E tem que vocês? orientar, né? Como é que vocês viram 2023? Eu tenho visto muita empresa fechando lá no escritório agora em 2023 também, muitas pessoas, muitas empresas que já estavam, já vinha, vamos falando, tropeçando lá em 2019 por causa da pandemia, e aí agora acabou, né, fechando, né? Mas ainda tem alguns segmentos que estão bem acelerados e que estão tocando. E nós estamos, como eu te falei, otimista sempre, acho que tem que ser otimista, e se estiver empatando, enquanto está empatando, vamos embora, porque ainda é lucro esperar tempos melhores. Tem essa reforma tributária aí que praticamente já é uma realidade e torcer para aqui Reforma, passemos. você acha que você prevê mais ou menos para quando que ela já vai estar? Bom, ela vai começar gradativamente e até, estamos falando que até 2032. Tudo ainda é muito incerto porque ainda está ainda em votação, né? Mas eles estão falando que vai ter um período de transição, que a gente vai trabalhar com 2 regimes. Então, eu acredito que contabilidade vai sofrer Vai aumentar muito. seu trabalho demais, Porque nós vamos ter que fazer, imagina, num regime que é hoje, eu imagino que vai ser assim, e no regime de transição, que é o começo. E assim até passar lá esse tempo todinho para passar lá e falar agora, nós estamos só no regime na reforma, no novo regime. no novo regime da reforma tributária. É isso. Dizendo o texto básico. Né? Mas é imprescindível, não tem como o Brasil à frente sem essa reforma. O que a gente tem ouvido é que a área de comércio, o ICMS em si, ele vai caindo muito ao passo que o serviço vai crescer mais. Então, tem até livros falando sobre isso, que a questão da mercadoria ela sempre vai estar diminuindo, ao passo que o serviço vai estar sempre aumentando. Exemplo disso que eles falam muito é da época dos CDs, né, de música, você comprava o produto CD ali, você não comprava a música. Hoje você tem as plataformas de streaming, que aí já virou um serviço. Essa é a analogia que tem, do CD para o streaming. Exato, então na verdade então não tem mais o CMS. Então assim, tem histórias que, tem livros que contam isso aí, que a tendência é o ICMS ir minguando e os municípios irem crescendo com o serviço. Que é isso aí, a internet, essa internet que a gente tem hoje. Em Lusiânia, por exemplo, a gente já tem umas 3 empresas que têm serviço de internet, então o município acaba arrecadando também. Então, são esse tipo de serviço que vem crescendo. Então, a reforma tributária vem falando muito isso aí, que ela tem que taxar o serviço, e por isso que fala que tem que taxar muito o serviço, né? Agora, assim, é esperar que a taxação vai estar sempre sendo repassada, porque o empresário não aguenta, né? E que o usuário tem que saber e botar na cabeça que quem vai pagar é o usuário final. Quem comerciante, na verdade, ele cobra ali o valor dele ali, mas e um valor a mais que é o imposto que ele repassa para o governo. Então, vai acabar que vai ter uma certa alta também em alguns produtos de serviço, né? É inevitável, né? Não tem. Mas, como eu te falei sempre, otimismo e vamos em frente, que as coisas vão dar certo. Nós vamos movimentar bastante para dar trabalho para Zezé. Né? Vamos. Como é que foi o ano para vocês? Então, João, a gente está sempre na contramão, né? Quando no início a gente teve aquela oportunidade que a gente relatou aqui, que tinha gente fechando, a gente estava com a oportunidade na mão. Hoje é o contrário, as vendas, os preços caindo e material sobrando no mercado. E as poucas vendas que tem, o cliente acorda com o poder de compra que ele tem. Então é muito mais brigado, entendeu? As cotações são muito mais participativas. Então é um momento muito delicado que achata demais a margem e a gente passa, igual o Zezé dizia, a gente passa a tentar manter. A preocupação é o quê? Você fazer o que está na sua possibilidade, às vezes até o impossível, a manter o seu cliente na porta
e você esperar passar essa fase. Porque de 38 anos que eu estou no mercado, todas as fases passaram. E eu, graças a Deus, estou aqui, né? Graças a Deus. E Deus seja louvado por isso. Nós estamos aqui e estamos falando, igual o Calderoni dizia, né? Então, o que eu estou dizendo é que a coisa está muito obrigada e a gente está tentando segurar o cliente na porta para esperar essa fase passar. A gente espera que vai passar. Mas, assim, aqui na ponta, as coisas acontecem muito mais rápido que nos nossos fornecedores. Quando os nossos fornecedores estão aqui vendendo por X, a gente está vendendo por menos X há muito tempo aqui na ponta. Porque se você abrir mão de uma venda de 2, de 3 para um cliente, daí a pouco ele não vê seu preço mais. Ele vai aonde está fazendo preço para ele. Ele vai ganhar tempo, porque o tempo hoje também ele é muito caro, é muito importante. Então depende muito mais e exige muito mais da sua qualidade de empresário. Agora, por incrível que pareça, você se esforça tanto, se você estiver acordado para essa realidade, que às vezes você consegue crescer no meio de uma realidade dessa. Mas por quê? Porque o seu lado empresarial destacou. Às vezes seus concorrentes não preocuparam tanto quanto você preocupou. Para o empresário que está acordado e dedicado ao seu comércio, fazendo questão do clipe que cai no chão, pega e põe no lugar dele. Se a pessoa está varrendo, não, peraí, isso aí não é lixo, não, isso é clipe, é material de trabalho. O lugar dele é aqui, ó. Você vai educando seu pessoal, seus colaboradores, fazer questão de um clipe, do pequeno você chega ao grande. Então, o empresário que está acordado para isso, ele sai na frente dos outros. Ou seja, em resumo, né, Zezé? Sim. Tudo que acontece no comércio, todas as fases, no resumo geral, é oportunidade de crescimento que o empresário tem. Nem que ele tenha que puxar o freio, para daí a pouco ele pisar no acelerador. Sem dúvida. Né? É aquela análise SWOT, né? Força, fraqueza, oportunidade E ameaça. ameaça. Tem que estar fazendo essa análise o tempo inteiro. Ufa, chame-se. Ufa, é. Então, 2023. O construção civil melhorou? Como é que foi? Como é que você vê isso? Uma coisa que a O gente... senhor entrou no ramo de material de construção, não é só ferro mais, agora tem tudo lá. ferragens e materiais de construção, né? É uma coisa assim, uma junção experimental. Na verdade, eu não conheço. Nesses 38 anos, eu não conheço outra empresa que tem as duas coisas juntas. A minha, do meu conhecimento, é a primeira. Hoje está acontecendo com a substituição da madeira, por exemplo, os materiais de construção estão vendendo perfil, alguma coisa. Mas aço é uma coisa muito ampla. Vender aço, igual a minha empresa, que é uma empresa de ferro e aço, tem um mix muito grande ali. Nós temos mais de 6 mil itens E no nosso mix. ferramenta, Ferramentas, máquinas manuais e elétricas, EPI. O material de construção agora do básico ao acabamento. E o aço em si, porque hoje tudo vai aço. Os telhados hoje são de aço. Você começa a obra, você vai fazer a base, começa com aço vergalhão, para a construção civil, e por aí as coisas vão caminhando. Hoje, Agora, por questões financeiras e sustentáveis, madeira já está saindo bem, de uso, né? está Não bem tem como. superado até pela dificuldade que a gente tem de conseguir comprar madeira. Né? A ecologia fala muito alto nesse aspecto aí, A área ecológica, e quer preservar o que nós ainda temos. E nada mais certo. Tanto que a fotovoltaica vem para fortalecer isso aí também, Uma energia limpa. Renovável, né? E ele sempre falou isso. Desde o dia que a gente foi lá ligar a usina, eu fiz um videozinho, ele falou energia limpa. Porque eu falei com a Joyce, poucas pessoas compram energia solar pensando na sustentabilidade também. 98% das pessoas compram por questões financeiras. E o que mais me chamou a atenção foi justamente isso. A gente sentir para a gente que a gente está cooperando com o mundo que Deus criou para nós. E a primeira preocupação que eu tive com a fotovoltaica foi gerar uma energia limpa para que eu pudesse usar. Tanto que eu não gerei só para o comércio.
eu coloquei todos os relógios residenciais e comerciais e da indústria e gero energia para todos eles. Eu lembro o primeiro rateio que a gente fez para mandar créditos para as contas, tinha 9 contas para fazer conta. E a gente fez rateio para 8. Mas concluindo aqui o 2023, uma coisa que segurou muito, não só no 2023, mas na pandemia, foi o Minha Casa Minha Vida. Isso aí movimentou muito o ramo de construção, sabe? E aí, quando eu digo construção, é tanto de materiais de construção como de ferro e aço. Você falava do aumento aí dessa reforma tributária. Eles fazem reforma para aumentar, né? Não para ficar mais justo. E o Brasil é um dos países que mais cobra imposto no mundo. E com essa reforma tributária, acho que vai assumir a ponta. Então, eles precisavam fazer uma reforma tributária para trazer justiça e fazer com que o país cresça. Mas eles estão fazendo o contrário, eles estão querendo só arrecadar. E nós, no comércio, o que nós vamos fazer? Aquilo que vier de alta, tanto na mercadoria como no imposto, vai ser repassado na ponta, porque ele não faz milagre. Zezé fala muito, não é o empresário que paga o imposto. O imposto é quem está vai consumindo. ficar pesado lá no final, para o cliente final. Verdade. Trabalhando e andando. Mas como o Zezé falava, eu acho que a gente fecha esse ano aí, já estamos em novembro, né? Empatando. O que para muitas empresas seria o sonho, né? Ter empatado. Mas O empate é o lucro já, né? Mas houve, assim, uma oscilação muito grande no decorrer do ano. Você está trabalhando no mês, você conseguiu manter as vendas. Quando é no mês seguinte, ela cai, a venda caiu. Aí você leva aquele susto, aí você faz ações e vai correr atrás, intensifica as ações. E quando você vê, você recuperou a venda daquele outro mês e fica nessa oscilação aí. O ano todo de 2023 foi dessa maneira. Pelo menos nós estamos lá de ferro e aço e material de construção. Tem que rebolar. Não tem o mar azul, né? O empresário está tendo que usar todos os seus recursos aí para tirar, né? E o ramo alimentício, como é que foi? Olha, eu vejo assim, ó, todo ano a gente cresce um pouco. Sempre clientes novos, tem procurado diversificar um pouco, né? Assim, é como já que falou, tem mês que você assusta, você fala, não, agora, né, virou o semestre. E você pega, por exemplo, para nós ali, né? Final de ano tem muita encomenda, Natal, Ano Novo, né? Mais no Natal, né? Que o novo pessoal viaja muito. Mas aqui em Lusiânia é estranho que eu falo assim, se é véspera de feriado, o pessoal some. Aí, de repente, o dia que você fala, não vai ter nada. Você vai lá, você coloca uns itens lá, pouquinho. Aí, de repente, chega alguém lá, leva quase tudo. E falta. No domingo, aí falta. Aí você fala assim, vai aprender. Muda demais. Então, assim, o ramo de alimento é um ramo, a pessoa come, né? Só que eu falo, o que é o problema? Na crise, o cara come em casa, come lanche. Eu falo assim, essa questão do delivery é um negócio que popularizou demais. E hoje, o iFood, por exemplo, esses aplicativos, a pessoa está na casa dela ali, desempregada, tem uma cozinha ali, ela coloca lá que ela faz lanche, compra uma caixa de hambúrguer lá no supermercado, compra uma bandeja de pão que vende ali em qualquer lugar, e ele vende o lanche lá. Só que ele não paga imposto, não paga contador, não tem vigilância sanitária, não tem nada, não tem bombeiro. Eu falo assim que é um negócio injusto, né? Quando você tem funcionário, né? Aí tem essas questões que você tem que ter técnico de segurança por causa dessa regra nova aí do social. Então, assim, você só vão colocando coisas a mais. Quando você quer seguir a coisa certa, você tem muito encargo, né? Muita burocracia para você se manter de pé. O custo que os caras não têm. Então, eu falo assim que todo mundo é concorrente, né, um do outro. Mas o lanche não é concorrente, você não vende lanche? Não, mas ele tira o cara, o dia que ele quer comer, ele não vai lá comprar de mim, né? Ele vai comprar o lanche, que é barato. Frango assado, por exemplo.
A pessoa pega uma esquina ali, põe uma barraquinha e vende frango assado. E eu lá tem que ter, né? Cozinheiro, ter tudo em questão de higiene, boas práticas de fabricação, né? Uma série de coisas que, quando você coloca, ele coloca um produto dele igual ao seu, ele tá nadando de braçada, a margem dele tá lá em cima, né? Então, assim, essa é a dificuldade que eu falo que a pandemia trouxe, né? Eu falo, até hoje, muitas empresas informais estão no mercado, né? Mas, E isso não só no de alimentos, eu acho que em todo o ramo, no nosso de Geral. fotovoltaica também. é que eu estava comentando, Jacques, antes aqui, você pega uma informalidade, né? Trabalha com empresa ali, muitas empresas que tinham empregados foram demitindo, estão tudo na informalidade. Você fala assim, amanhã pode até ser que vire e vá para a justiça, alguma coisa assim, né? Mas tem muita gente, Lusiânia mesmo, fala assim, tem muita gente que tá superficial, né? Tá tentando ficar de pé onde dá. Isso. E o governo, quando você falou da troca do governo, é uma incerteza geral. Ninguém nem tem, né? Quem tem quer segurar, porque não sabe se vai dar impeachment, se vai piorar, só querem arrecadação. Tem essa questão do PIB, né? Vai crescer ou não vai? Se vai ter déficit ou não vai? Já está com um rombo danado aí já. Você fala assim, o dólar para onde vai, né? Quer dizer, você afeta todo mundo. Eu conversei com muito pessoal do rural falando que as commodities, a previsão é só de cair o preço das commodities. Então, até quem está, que essa época já tinha plantado hectares, estava com o pé no freio. E a guerra, né? E a guerra. A e guerra Deus tá me lá livre. no lado do mundo lá e falta desse fertilizante, né? Então, assim, você é afetado. Qualquer pessoa que fala que não gosta de política, ela tá vivendo num outro planeta, né? Porque tudo é afetado, né? Tudo afeta. Ela pode até não gostar, mas não saber, não estar conectado com as notícias para se precaver de certas coisas, aí já é bobeira, né? Realmente. Porque eu posso até dizer, eu não gosto de política, mas falar que eu não presto atenção para tomar decisões, aí já é bobagem, né? E Faz parte da vida. como foi comentado aqui agora há pouco, a reforma tributária, ela vai aumentar. Você vai repassar, todo mundo vai repassar. Então, aquele cara que vai pagar é o último cara que chega lá na boca do caixa para pagar a conta. Aquele cara está pagando tudo, né? Então, você afeta todo mundo. Essa ideia de que vai cair, tem justiça social nisso aí, então deveria de ser menos, né? E aí todo mundo que está na informalidade iria para a formalidade. E é o que não está acontecendo, né? E nem tem tendência de que vai mudar a vela desse barco, né? Vou continuar nessa toada aí. Reforma tributária para diminuir o imposto, isso aí para mim, ao meu ver, pelo que a gente está acompanhando aí nas votações, eu acho que isso É igual falar que sonho, conta de luz caiu o preço. não tem jeito. Aí, já que eu já puxei a ponta aqui para a conta de luz, como é que a conta de luz influencia no faturamento de vocês? O que vocês me dizem disso? Tá, vocês já têm fotovoltaica, mas vamos imaginar, antes da fotovoltaica, como é que era o peso da conta de luz no custo fixo da empresa de vocês? Como você comentou já que foi um dos 2% aí, né? Eu também, quando eu fui para essa linha, foi pensando no meio ambiente, né? Eu acho que é uma questão de uma decisão particular de cada um, tomar a decisão, a ação, né? Porque ficar cantando, né, que gosta de meio ambiente, que não gosta de poluição e anda com um carro 6 cilindros, né? Então não diz uma coisa com a outra, né? E eu via muito essa questão aqui do Goiás, por exemplo, mesmo estando em São Paulo, né? Eu pagava as contas daqui da Cristalina Alimentos, né? E você via o problema que era a antiga, né? Depois veio a Enel, né? E agora está a Equatorial, né? Assim, uma rede totalmente precária, sem investimento, cai energia por toda hora, você perde. Eu mesmo ali tive um monte de problema de queima de equipamento por
quedas de energia, transformador caía, então assim, tá sobrecarregado. Na indústria ali que eu trabalhava, tinha 12 geradores de energia. Então, assim, o pessoal pagava para nós manter os geradores ligados, que eles iam repor, porque o produtor rural vai colocar um sistema de irrigação, um pivô, não tem carga. Então, se você atrapalha até uma região dessa aqui que é agrícola, né, forte, né, na América Latina, você não tem o básico que é a energia, né? Então, eu via muito essa questão. Falei assim, eu vou partir para um lado que realmente eu não vou estar afetando nada, onde que vai ter mais hidrelétrica? Você vê agora Marina Silva lá, que não está querendo liberar, quer dizer, existe um apelo grande do meio ambiente, né? Que não quer que arranque árvore, que não sei o quê, mesmo que seja para o desenvolvimento do país, né? E o sol está aí. E eu tinha esse pensamento, o governo vai querer uma tasquinha disso aí, né? Ele vai querer um bolinho disso aí. E já entrou, né? Acho que é em janeiro. 7 de janeiro começou. 13%, acho que é, depois é gradativo, eu vi alguma coisa... Começou com 15% sobre a TUSD. Mas a TUSD é uma parcela dentre 5, 6 parcelas que a gente paga de imposto. Então não é 15% sobre Total. a energia, não. É sobre 1/7 do que a gente paga de imposto. A gente fez umas contas que 2023 né? girou ali para residencial uns 4%. Mais ou menos. Mas ele, essa sanha de querer arrecadar mais, ele vai querer aos poucos pegar. Os novos vão sempre pagar quem já estava antes. Eu queria ser esse que estava antes, né? Isso foi uma conversa na época, né? Será que vai ter a taxação? Possivelmente. Eu já fui nessa linha, né? Eu acho que é importante todo mundo ter essa visão, né? Como um benefício da fotovoltaica do que ficar na energia. Porque quando que vai ficar boa essa rede nossa aí? Pois é. A gente está tendo falta de energia e também oscilação. A gente vê demais meia fase. Sim. Na hora que a gente vê a usina aqui, o inversor desligado, porque está lá 140 volts. Eu tenho câmara fria lá que todo ano eu tinha que trocar todo compressor, né? Você troca uma série de coisas, traz técnico de fora. Assim, é um custo que não aparece, né? Mas por quê? Energia oscila demais, não chega a quantidade que precisa lá na tomada para poder ligar o motor, né? Só para você ter ideia, pega demais também, tensão alta. Inversor desligado, ele trabalha ali até 242 volts. Aí a rede do cara, do nosso cliente, está 253 volts. Aí nós temos que programar um inversor, a gente programa por aqui mesmo, configura ele para aceitar até 260. Não há aparelho que aguente isso. O nosso inversor trabalha nessa, mas a sua televisão, a sua geladeira, o seu freezer, não há equipamento que aguenta isso. Zezé, eu lembro que no seu depoimento você falou muito sobre o valor da usina. Você quer comentar alguma coisa que ele falou? O que o Calderoni falou aí sobre cair também, né? No escritório também tinha muito esse problema, principalmente na época de calor, né? Como nós passamos agora esse calor fora do normal, né? Então, no ano passado, a gente tem lá a parede de ar-condicionado de 60 mil BTUs, quando ligava todos, achava que caía. Esse ano, já com todo esse calor que tinha, até a fotovoltaica, ela ajudou nisso, a gente não teve mais essas quedas aí. Então, eu acho que, além da economia, gera economia também nos aparelhos, né? Porque era um transtorno, caía tudo, aí o sistema até que volta, enfim. É um tempo, é hora humana ali que você está desperdiçando, né? Com certeza. E a gente passou a notar também o que o Calderoni falou aí, ó, que as máquinas passaram a funcionar o tempo todo, ligando todos os ar-condicionados e o trem funcionando. Eu lembro que você falou para mim que caía disjuntores, né? Sim, isso mesmo. Por estar vindo a energia da fotovoltaica aqui, não estou precisando pegar da rede uma carga muito grande. Exato. E segurou. Não precisava cair. Exatamente, isso mesmo, João Paulo. E o senhor, seu Jacques? Eu lembro que o senhor fez o galpão e a gente já colocou energia solar. Então, o galpão da indústria já começou a ter hoje tem um consumo maior do que tinha no início, mas já tinha fotovoltaica lá. Tem como a gente saber o antes e depois da indústria. Mas aqui na loja... Mas, no geral, a gente tinha um valor de energia. O nosso comércio não é assim aquele
comércio campeão de consumo de energia, como são um comércio como padaria, que tem aqueles fornos elétricos, às vezes, os mercados com freezers ligados o tempo todo, os próprios restaurantes. Mas a gente tinha um consumo, porque a gente tem muita máquina. E não é tão pouco o consumo. A expectativa da gente era de fazer um financiamento que a gente paga em 10 anos no Banco do Brasil, que a parcela que a gente fosse pagar fosse proporcional ao que a gente pagava de energia. E isso aconteceu. Hoje, no nosso comércio, as nossas contas, a gente só paga as taxas fixas, que não tem jeito de correr delas, né? Mas a energia mesmo, o consumo, é todo pela fotovoltaica. Eu ficaria mais satisfeito se o sistema que desenvolveram a gente pudesse usar que a gente realmente está gerando. Mas, infelizmente, a gente tem que passar para a Celg e usar a deles, né? E eu forneço energia limpa para eles me mandam suja. Mas é assim mesmo. Para funcionar tem que ser do jeito que está fazendo, né? Mas a minha parte ele está, graças a Deus, fazendo e resolveu a minha expectativa, que foi pagar um valor que eu pagava de energia, mas pagar num investimento que eu estou fazendo, que em 10 anos vai acabar e eu vou ficar pagando só as taxas fixas, né? A gente fala muito isso para o cliente. A conta de luz vai pagar para o resto da vida. Por que não pagar uma parcela por banco por um período finito? Acabou o banco, a energia é sua. Isso é até tática de venda para a gente fechar negócios, objeções. Isso é muito caro, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Mas você paga a conta de luz todo mês, você tem o dinheiro para pagar isso aí. E quanto tempo? Que dia que vai acabar o carnê da sua conta de luz? Aí que o cliente tem a ideia de que é infinito, conta de luz é infinita. Vamos financiar isso aqui para você parar de pagar um certo tempo? Ótimo. Aí a gente fecha a venda com isso. A gente tem até uns números aqui, a gente levantou umas contas. Tem a conta da dinâmica, da Calderone, de antes e depois, para o pessoal ter uma noção de que realmente economizou. Resumindo aqui o que o Jacques tem de conta, ele consumia antes da fotovoltaica, mais ou menos, em média, nas contas todas, 6.529 kWh mês. Hoje ele paga a taxa mínima nas 6 contas, que dá uns 100 kW a cada uma, né? Ali a gente colocou valores, quanto ele pagaria antes, com esse consumo que ele tem hoje. Ele pagaria mais ou menos ali R$ 5.900 por mês de energia nessas 6 contas, né? E hoje, somando todas as contas, isso são dados reais das contas dele hoje, R$ 1.300. Então ele economiza em torno aí, lógico, alguns meses mais, alguns meses menos, porque oscila o consumo e oscila a produção, mas em torno aí de R$ 4.600 que ele economiza de todas as contas dele com a Esse fotovoltaica. sol que está ultimamente aqui aumentou, né? Geração. E a gente tem um pouquinho de sobra ainda. Lá, se a gente vier nas contas lá, tem um pouquinho de sobra nas contas. Vamos dar uma olhadinha também nas contas da Calderone. A gente tem uma conta antes e depois aqui. Essa aqui é uma conta lá da Calderone de antes. A gente pegou um antes. A média ali de consumo está dando 2.635 kWh mês. É muita energia. Mais ou menos o que você gasta. É lógico. Tem meses que você gasta muito com os ar-condicionado, mas é parecido com a conta de luz que você tinha antes. Então, essa é uma conta aqui de abril de 2022 da Calderone. E aí depois da energia solar, a gente tem uma conta aqui do mês setembro de 2023, 172, taxa mínima. Então, a diferença é boa, né? Ainda que eu fui, ao longo do tempo, eu fui substituindo equipamentos, forno, né, assadeira, que era a gás, GLP, por elétrico, porque justamente pensando E a nesse sustentabilidade prazo entra. finito, e depois eu falo assim, ok, energia, se eu estivesse substituindo pela energia elétrica suja, né, seria errado o pensamento, mas a ideia é, preciso trocar, então vamos trocar para elétrica, vai trocando praticamente tudo para ficar depois na E elétrica. para de gastar gás. Poluir com gás e vai para a elétrica.
Ó, eu tenho só uma notícia que eu lembrei de um gancho aqui que eu acho que encaixa muito. Lá na Alemanha, o governo incentivou bastante a fotovoltaica, as energias limpas, eólica, pequenas centrais hidrelétricas, e baixou o imposto dos eletrodomésticos elétricos de linha branca. Aí, investir, para o povo investir em energias renováveis e trocar os aquecedores, porque lá precisa de aquecedor, de calefador e tudo mais, de gás, de lenha, para elétrica. Legal. Então, dois fatores que ajudaram demais na sustentabilidade. Né? Incentivar as energias renováveis e baixar o imposto da linha branca de eletrodoméstico para tirar o gás e madeira. Deveria ter mais incentivos, né? Acho que o governo, Mas das isso é na isenções. Alemanha. É outra história. É questão de visibilidade, né? Enquanto se faz uma ação igual essa aí, pensando em favorecer a natureza, né? A energia limpa e tudo. Mão dupla, igual tá aí, fizeram. Aqui eles fazem uma reforma tributária para arrecadar mais. E uma taxação. Ao invés de pra consertar. pegar, vocês estão ganhando dinheiro com isso, eu vou pegar um pedacinho para mim. Pois é. Vamos dar uma olhadinha na dinâmica? A dinâmica também tem umas contas bacanas. Conta pesada. Ó, essa aqui é uma da dinâmica, tá no nome da Valdete, nossa amiga, né? Isso. Olha lá, isso aqui é uma média do que você pagava. É. No mês de ar-condicionado, setembro, outubro, subiu um pouquinho, Subiu né? um pouquinho muito. Três e pouco. A média está ali, ó, 3.061. Vamos ver aquelas barrinhas lá, Acho Cristian? que tem. Aquelas barrinhas de consumo lá, vamos ver. Tem um mês aí de. Ó, agosto e julho é o consumo menor. É. Lá você tem quantos ar-condicionados? Você já perdeu a conta de quanto ar-condicionado tem Tem lá? 2 aparelhos de 60 mil BTUs, tem um de 48 e outros nas salas menores são de menores potenciais, de 7 ou 9 mil. Então dá uns 8 aparelhos. 8 aparelhos. Se somar tudo, deve dar aqui um 300 BTU, Tranquilo. 300 mil BTU hora. É muita coisa. E aí a gente viu o aumento de consumo de setembro e outubro, né? É. E aí a nossa continha de Agora, hoje, né? É. E detalhe, que o Christian até falou. Aqui, ó, a iluminação pública é mais cara do que você paga de energia mesmo. Energia mesmo você paga 80 e poucos reais, 83 reais. E de iluminação pública 182. Mas está na beira da pista, é um prédio grande, a iluminação pública já é mais cara mesmo, né? E aí, agora eu queria que vocês falassem se valeu a pena mesmo investir em energia solar, o que melhorou, está dando para aumentar o lucro. É lógico que tem, vocês fizeram financiamento. Eu peguei um FCO, e FCO tem umas linhas bem baratas, né? A gente já viu o cliente pegando o FCO aí de 2,5% ao ano. Você lembra quanto o senhor pegou de taxa? Olha, isso aí, eu que tive formação de bancário, né, trabalhei em banco, a gente tem uma tradição de muito medo de juros e às vezes a gente acaba passando batido por conta dessas coisas. Muita gente falava assim, o FCO você tem que fazer, não é um FCO do que você está precisando. Você tem que levantar tudo durante um período de crescimento que você tem e fazer um FCO que vai alcançar tudo aquilo. Porque FCO é uma ferramenta que é um juro tão barato e na época era 3% ao ano. Eu, inclusive, tenho um FCO dessa época, em 3% ao ano. Quando eu já fui fazer energia solar, já estava em 8%. Hoje, um FCO está 11,5% ao ano. Se eu não me engano, a sua fotovoltaica estava girando em torno de 48% a 50% de rendimento ao ano. Então, o que você vai pagar de FCO nem se compara com o que ela está dando de rendimento, né? No resumo, valeu a pena demais, João, porque eu pagava um valor de energia e hoje eu não tenho esse gasto mais. Eu posso direcionar ele dentro da minha empresa para outra coisa. Porque o que eu pagava, eu estou pagando o financiamento. Entendeu? O investimento foi todo bancado pelo financiamento. Então, eu estou com o mesmo valor gasto, quer dizer, não aumentou nada, e eu fiz um investimento, ainda me dá energia limpa. E daqui, já tem uns 4 anos que nós fizemos, né?
Acredita? E quando é que o senhor terminou o telhado do galpão, você lembra? Eu não lembro data assim. Deve Mas ter uns 3 anos, de 3 anos, É. mais ou menos, tem. E quer dizer, se tem 3 anos, daqui a 7 anos eu não vou ter mais essa despesa. Quer dizer, eu fiz um investimento sem gastar nada com investimento. E daqui a 7 anos, agora contando de hoje, esse dinheiro vai sobrar na empresa para outra finalidade. Vamos usar para outra coisa. Então valeu a pena demais. Inclusive, aproveitar a oportunidade aqui ao vivo e a cores para agradecer o amigo que levou essa tecnologia até a gente, que na época você acreditou, fez os cursos que fez, eu acompanhei tudo. O senhor lembra, o senhor Né? participou. Acompanhei tudo e te dou parabéns por isso, porque você teve uma visão que era futurista, né? Naquela época, era muito limitada a coisa a nível de fotovoltaica, né? Hoje já está mais desenvolvido, você está cheio de concorrente aí na sua porta, mas você saiu na frente. Né? Hoje você está bem mais estruturado e pelo que eu sei, pelo que eu converso com um amigo, você não dá conta de atender como você gostaria de atender a tempo e a hora pela quantidade de procura que tem. Graças a porque Deus. você se preparou e a gente tem que agradecer que você preparou para você e para nós também. Nós estamos usufruindo do seu esforço. Eu falo depois dessa, né? Não tem nem... Agradeço demais essas palavras. Vou complementar o que ele falou, né? Porque nós também era a mesma desconfiança, né, Jax? Será que isso gera mesmo? Será que você vai compensar? Porque afinal de contas você se endividar, né? Você entrar no financiamento para poder comprar um equipamento caro, ter a prestação para pagar e depois ainda tem uma energia para pagar cara. Então, o que a gente faz, né? E acreditar. E o João Paulo, a gente deu umas 2 ensaiadas, né, João Paulo? E ele, rapaz, pode fazer que não tem erro, não. E assim, Zezé teve uma época que eu falei assim: Zezé não vai fazer, não, ele não está acreditando em mim. verdade. Mas a gente mostrava os números e é normal. Tem cliente que fala assim: não, não é verdade. A gente mostra a viabilidade financeira, mostra o quanto que ele vai economizar. O pessoal olha e fala: sério? Sério. E aí, isso aqui que a gente está fazendo hoje é provar, olha, para você que está desconfiado se aquele número daquela viabilidade financeira é verdade mesmo, é verdade, acontece. Tem hora que a gente até assusta porque a viabilidade financeira errou para menos, a pessoa está rendendo mais ainda, porque a tarifa de energia não para de subir, o equipamento cai, o preço. Então, a gente até assusta que tem hora que a rentabilidade do cliente foi maior do que estava previsto lá no orçamento. Verdade. Então, eu, assim como o Jax falou, eu faço as palavras do Jax, as minhas, e agradeço você, João Paulo, por Eu que ter agradeço. insistido e ter insistido um pouquinho mais conosco, porque até então a gente estava resistente. Mas de janeiro para cá, Mas eu lembro que todos teve os uma meses época. eu agradeço e olho minha continha, eu não acredito, né? Do tanto da diferença que a gente pagava e que paga hoje, né? É muito satisfatório a gente poder vender uma coisa, um serviço, que a gente não precisa mentir para vender, aumentar e nem tentar enganar o sabe, isso aí é uma bênção de Deus. Eu, assim, um comentário aqui, né? Também agradecer também. Eu acho que é uma das poucas empresas com tal competência, eu acho. Porque na época, você falou de dúvida, né? Fala assim, tem muito concorrente, mas tem concorrente sujo. E ficam... que eu escutei falar, aí você vai pesquisar aonde você tinha feito, o que achava. Pessoas jogam sujo. Eu falo assim, eu vi assim, o Posso falar? comprometimento, o profissionalismo dos seus técnicos, da equipe interna. Até o pessoal ligava, você não vai fazer limpeza na tua placa aí? Eu falei assim, não, deixa isso aí quieto, você não tem nada a ver. Aí o Natan foi, até combinei com ele, foi lá lavar a placa. Se eu olhar no gráfico e ver a diferença de quando a energia estava assim, eu achando que era por causa do sol, né? Claro, só se vira aí, ele que está gerando, né? Mas tem que ter o cuidado e vocês cobram. Então, vocês não estão preocupados só em vender. Né? A preocupação é, como você falou, quantos anos que já fez, a história que você está fazendo na cidade, né, na região.
Realmente, parabéns aí pela Merece, tua competência, pela equipe, né? merece Tá vendo? toda Já- a credibilidade. Já ganhei o ano, né, Joyce? Então eu faço minha palavras de vocês, porque nós escolhemos a dedo vocês para participar desse bate-papo conosco aqui. Por quê? Porque eu vejo a empresa de vocês da mesma forma que vocês estão falando e vendo a minha, sabe? Então, agradeço muito por vocês terem dado esse parabéns. Queria até, tem colaboradores nossos aqui, ninguém faz nada sozinho. Ainda mais se quiser fazer bem feito, não faça sozinho. Tenha bons profissionais do seu lado, à sua frente. Eu sempre falo que 3 cabeças pensam melhor que uma. Eu não falo 2, não. Eu gosto de pensar com 3, 4 cabeças. Algumas maiores que as outras. Mas eu queria parabenizar também e repassar esse elogio que vocês fizeram para a SolarTech, para minha equipe, que é maravilhosa. Auxiliar de projetos, meu gerente comercial da fotovoltaica, o Tarek, que é gerente comercial da Aquecedores. Se não tivesse uma pessoa de calibre gigantesco ali para cuidar da parte de aquecedores, piscinas, eu não teria como ter elevado a parte. Nós temos 2 departamentos aqui, elevado a parte de fotovoltaica, então. Se não fosse meu projetista competente, meu auxiliar de projetos, nada disso teria acontecido. Então, eu já estou em público aqui, repassando este parabéns para toda a minha equipe, meus marqueteiros e tudo mais. Minha esposa, Miriam, que é minha base, sem ela também eu não seria o homem que eu sou e tudo mais. Para a gente não delongar muito, queria saber de vocês se vocês querem fazer mais algum comentário, dar alguma dica para alguém que está fazendo orçamento de fotovoltaica. Uma coisa que eu falo muito, nem sempre, eu diria que quase nunca a gente tem o menor preço. Fotovoltaica não é uma coisa que a gente compra, faz um orçamento só e compra. Não, tem que pesquisar mesmo, mas pesquise com carinho, procure nas redes sociais da empresa, porque qualidade tem um pouquinho de preço. O meu gerente fala muito para os meus clientes assim, olha, você ouviu a qualidade do nosso equipamento, do nosso serviço. Nós temos engenheiros próprios, técnicos próprios, equipe de instalação própria, pós-venda e tudo mais. Isso tem um valor agregado maior. E o nosso preço não está tão mais alto que no nosso concorrente que vende uma placa que não é AAA, a gente só vende placa AAA, que é da categoria mais alta que tem. Nosso inversor, todos os inversores da PHB são testados antes. Então, o índice de garantia dos inversores é mínimo. A gente tem mais de 300 inversores instalados, a gente só mandou 3 para garantia até hoje. Por quê? Porque todos eles testam. Então, a chance de dar um defeito lá na casa do cliente é muito baixa. E a gente tenta fazer as garantias, essas 3, 4 garantias no máximo que a gente já fez. A PHB devolve rapidinho, 10 dias o inversor está de volta. A gente tem inversor reserva para deixar na casa do cliente produzindo energia enquanto o dele vai e volta. Né? Então eu repasso também os parabéns para nossos fornecedores. A PHB, que a gente já está desde o início, desde 2015, nós somos parceiros da PHB. Temos agora uma parceria também com a Fortilev, com a parte de off-grid também, que é outra do ramo de energia. Né? E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dica para dar para os clientes que estão orçando energia solar. Nem sempre a SolarTech tem o menor preço, mas qual que é o equipamento que você e sua família merecem? Qual que é o serviço que a sua família merece? Será que vale a pena um descontinho, um preço menor aqui para comprar um sistema não tão bom ou de uma empresa que às vezes não tem os 17 anos de mercado que a gente tem? Então a gente fala isso. Olha, qualidade, serviço bom e garantia, segurança tem um valorzinho um pouquinho a mais. E eu acho que você merece um equipamento de primeira. O que você diria, Zé? E atendimento também, né, João Paulo? Atendimento. Também estão todos de parabéns, desde a montagem até a configuração, lá, o programa, tudo, aplicativo. Né? No aplicativo. Então, estão todos de parabéns, né? A economia realmente que você prometeu, né, que você calculou, entregou. Então, assim, eu acho que tem coisas que, como você falou, não tem preço. É só você ir em quem está dando certo,
como eu estou à disposição. E venho aqui em público, para mim é muito difícil ficar falando em público, mas eu venho com toda satisfação, porque é para falar a verdade, é para falar de algo que realmente aconteceu no escritório e que eu sou muito grato. Então, para isso eu faço toda a força do mundo e estou sempre à disposição, como eu tive a primeira vez, a segunda, se tiver a terceira, a quarta, pode me chamar que eu estou sempre à disposição pelo trabalho que a gente recebeu e eu indico Solartec, sem dúvida. E eu indico Dinâmica. Obrigado. Zezé de casa, já até feito, né? Vocês querem falar alguma coisa? Se fosse dar uma dica para um cliente aí, tá em dúvida. o que Olha, você eu falaria? acho sim, da mesma forma que eu comentei, né? Tem muito aventureiro por aí. A Solartec tem uma trajetória, tem se mostrado de alta competência, né? Acho que o zelo, o cuidado, isso aqui que você está fazendo, né? Acho que mostra resultado, né? Eu acho que só de você fazer o negócio, encontrar um financiamento. Se você tiver o dinheiro na mão, você já vai ter a economia que você mostrou aí, né? Vai pagar a taxa de iluminação e mais nada. Se vai financiar e está dentro, o payback, né, em 2, 3 anos, depende da situação, o banco vai pagar. Né? É uma conta que você está trocando. Mas só a tranquilidade que você tem de pôr a cabeça no travesseiro e saber que você está em boas mãos, eu acho que não tem que ficar olhando, como você falou, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena noites de sono perdidas, né, desespero, será que o técnico vem lá de Minas ou de algum outro lugar para te socorrer? Será que o dia que o inversor parar, o cara vai ter para te socorrer, né? Esses são custos que você não consegue mencionar hoje, né? Quem está na dúvida da decisão, né? Qualquer hora pode acontecer um problema, né, no equipamento. Se o cara coloca um equipamento muito ruim, você não tem garantia, fazer o que aquele monte de placa lá? Então, eu acho que E, infelizmente, a gente há vários, cara. você não tem onde correr, né? Então, eu acho que a tranquilidade fica nisso, né? A trajetória que você tem, nós estamos aqui, não fomos pagos para isso, né? Viemos aqui de bom grado, de boa fé, porque nós estamos satisfeitos. Então, eu recomendaria sim, com certeza. Obrigado a Deus. Então, Jacques. João Paulo, assim, essa transformação que eu disse aqui, de transformar um cheque, essa metáfora que a gente usou, né? Transformar um cheque empresarial de duas empresas comerciais e uma indústria, você fez parte disso. A gente acreditou, né? Mas a gente não acreditava que estava correndo risco porque a gente acreditava na preparação que você teve toda, o conhecimento que a gente tem com você, e você segurou isso para a gente. E isso aconteceu que só teve bom resultado. O que a gente queria que acontecesse foi que a gente substituísse o gasto de energia o valor da parcela do financiamento, porque num determinado momento esse financiamento seria quitado e automaticamente a gente ficaria livre dessa despesa que a gente tinha de energia. E isso a gente confiou em você e aconteceu da melhor maneira para nós. É por isso que eu não só indico, como já venho indicando há muito tempo todas as pessoas que nos procuram, até pelo fato que assim, de maior porte, acho que foi a primeira que fez aqui na cidade, né? Quando a gente fez a sua, era a maior da cidade. Era a maior da cidade, né? Então, as pessoas procuram por isso. E a gente indica e vai continuar indicando, porque se você, há 3 anos atrás, que estava se preparando ainda e fazendo esses cursos todos, foi suficiente para transferir para a gente essa confiança que a gente precisava ter para aderir ao projeto, imagina agora com todo esse preparo que você tem, que não está dando conta, né? Está se adaptando a cada dia e com essa equipe aí que você tem para não dar conta de atender a demanda que você tem. Quer dizer, não dá conta não, você está atendendo, mas
Graças a Deus, É porque você está se reinventando, ampliando para atender. o Porque aumento senão... da equipe não é tão rápido como o aumento da procura. E aí a gente teve até que dar uma paradinha no tráfego pago aqui para ver se a gente conseguia tratar com mais qualidade os clientes, porque aumentou bastante. Então a gente vê essa indicação que a gente faz da SolarTech não como uma coisa que nós estamos fazendo por você, mas como uma obrigação da gente. Porque o que eu quero de melhor para mim, eu acho que eu devo querer de melhor também para as pessoas que procuram pela minha indicação. O que eu posso dizer depois disso, né? Agradeço demais essas palavras suas. Queria lembrar aqui mais uma vez, o Calderoni está inaugurando amanhã uma nova loja ali em frente ao Friosburg, perto do hospital, né? E manda um abraço para a Michele, sempre que a gente vai lá, um sorriso no rosto, uma comida deliciosa. Vai lá, experimentem o frango. Como é que chama o frango enroladinho? Bratiola. Nossa, bratiola, que delícia. Então, eu queria dizer para vocês que sou amigo de vocês, do Marcos sou amigo há menos tempo, mas já me considero amigo. Sou cliente da empresa de vocês, faço a palavra de vocês, porque se eu quero qualidade, é por isso que eu estou com a dinâmica desde o início, é por isso que eu gosto de comer uma comidinha gostosa, eu vou na Calderoni e muitas vezes a feijoada de lá é deliciosa, e é por isso que toda vez que eu construo, reforma ou faço essa loja toda aqui, é com material da Jax, né? Então, eu agradeço demais vocês por terem atendido esse convite. Agradeço demais as palavras de vocês. Contem com a SolarTech sempre que vocês precisarem, tá bom? E até a próxima. Eu espero que Deus dê saúde para todos vocês, abençoe a empresa de vocês, a família, e que a gente possa mais vezes encontrar e bater papo assim gostoso. Eu estou sempre à disposição. Paulo. Pode me chamar todas as vezes e é a mesma opinião. Valeuzão, um abraço a todos. Vou deixar aqui para vocês agora no final do vídeo o contato das 3 empresas para vocês entrarem em contato, tá bom? Instagram e tudo mais. Valeu, um abraço, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima.